Na verdade, hoje a gente vai fazer um apanhado, né, da nossa última aula. Então, vocês estão no projeto Controles, vocês tiveram algumas aulas de liderança, fizeram apresentações, e a gente já estava começando a trabalhar a comunicação. Então, eu vou dar uma revisão do que a gente fez de comunicação, tá? Eita! Para poder dar sequência na matéria. Lucas, agora está me ouvindo, né? Ah, não. Ainda está desabilitado. Mas vamos lá. Gente, então eu vou compartilhar aqui com vocês o meu material de slide e vou fazer, então, uma explanação do assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui, tá bom? Depois que vocês tiverem as 3 aulas com os professores, nós vamos mandar no grupo do WhatsApp um formulário com uma pergunta de cada matéria para vocês responderem e enviarem para a gente como participação da aula, como nota de participação da aula. Tudo certo? Certinho. Ok, pode ser. Tá ótimo, então. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai dar continuidade, tá? Então, só um minutinho. Já estou colocando aqui para compartilhar. Todo mundo abrindo a telinha aí? Tá. Muito bom. Então, ó, vamos começar com essa frase aqui, ó. Quem pode ler para mim a frase para a gente iniciar a aula? Quem pode ler? Não, posso ler. Por favor. Comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro compreende do que foi dito. Vocês concordam com essa frase? Sim. Sim. Na Porque se a verdade, outra o pessoa não propósito compreende... Pode falar. Não, fala você primeiro aí. Ou porque se a pessoa não compreendeu o que você quis dizer, não é uma comunicação boa, então... Não é? É porque... Ou seja, vamos lá. Você falar e o outro não entender nada, você se comunicou? Não. Né? Então, é até legal porque a gente quebra aquele tabu de que quem fala muito é o cara que se comunica. Né? Ai, tem uma pessoa que, nossa, ela fala bastante, então ela é comunicativa. Nem sempre. Às vezes ela é uma tagarela. Né? Às vezes ela é uma tagarela aí que tá falando, mas enfim, não tá chegando em lugar nenhum essa comunicação. O pessoal não tá entendendo porcaria nenhuma, tá aquela bagunça, tá? Então, para ficar claro aqui, né, gente? Quando que a comunicação é válida? Quando o outro entende o que está sendo falado ou que está sendo expressado. Nem sempre é fala especificamente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aqui em sala de aula, beleza? Na nossa sala virtual. Então, eu estou aqui passando a matéria para vocês e vocês estão vendo, né? Eu estou falando aqui, mas na verdade está entrando na cabeça de vocês como se eu estivesse falando em mandarim. Eu consegui me comunicar com vocês? Não. Não. Eu tentei, mas não foi, certo? Então, a comunicação, ela é esse momento que você afeta o outro com uma mensagem. Aí eu me comuniquei. Até lá, só tentativas, tá, gente? Então, para ficar bem claro aqui para vocês, tá? Então, vamos começar, vamos pegar aqui o conceito de comunicação, certo? Quem pode ler aqui para mim o que é a comunicação? Vamos lá, gente, vamos participar da aula. Nós estamos aqui, vamos participar. É para ler essa daí? Hã? É para ler isso daí? Isso! Troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações e sentimentos entre duas ou mais pessoas, com a intenção de formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca. Muito bem. Então, vamos lá. O que é comunicação? A gente colocou essa reza aqui gigante
vou tentar resumir para vocês, tá? Então, comunicação nada mais é que uma troca de ideias e palavras, porém dessas ideias e palavras, elas precisam ter compreensão. O que é a compreensão? Entendimento. Então, quando você diz para alguém, eu compreendo, você está querendo dizer que eu te entendo. Eu consigo sentir ou perceber aquilo que você está trazendo, tá? E por que significado, gente? Porque se todo esse discurso que a pessoa falou não tiver um sentido, você vai ficar boiando. Vou dar um exemplo. Imagina que eu viro para vocês e falo assim, janelas coloridas boiando no rio. O que vocês entendem com essa frase? Janelas coloridas boiando no rio. Faz sentido para vocês? Não. Você vai dizer que a professora está louca, né? Certeza. Possivelmente. Então, assim, vocês entenderam o meu português. Entenderam que eu falei janela. Vocês até viram uma janela colorida na cabeça de vocês. Mas uma janela colorida boiando no rio não tem lógica nenhuma, certo? Sim. Agora, vamos supor que a gente faz parte de um grupo de amigos e a gente tem um código secreto. Toda vez que um amigo tiver um problema, uma dificuldade, mas que as outras pessoas não podem perceber, aquelas pessoas que não fazem parte do nosso grupo, a gente fala assim, ó, janelas coloridas boiando no rio. Agora faz sentido, não faz? Uhum. Agora, quando você ouviu falar, ó, João Romero, janelas coloridas boiando no rio, você olha e fala assim, a professora está precisando de ajuda. Por quê? Porque agora a gente colocou um significado naquela frase. Sem significado, não tem compreensão. Sem compreensão, não tem comunicação. Ficou claro? Sim. Maravilha. Então, é isso que vocês precisam entender, tá? Gente, eu tô pegando bem do comecinho, porque às vezes para a gente conseguir trabalhar a nossa habilidade de se comunicar, a gente tem que entender o basicão, tá? Então, por isso que a professora está começando lá do basicão. Então, isso é a comunicação, tá? E aí a professora também trouxe na nossa última aula o que é que faz parte de um processo de comunicação, certo? Então, o que vai fazer parte ali daquele processo de afetar o outro com uma mensagem? A gente tem aqui esses elementos. Então, vamos começar pelo elemento emissor. Então, gente, quando a gente fala emissora de TV, né? Ou emissora de rádio, o emissor, ele tem a ideia de transmitir, né? Transmitir. Muito bem. Então, é aquela pessoa que está transmitindo uma mensagem. A gente até tem um desenho aqui, ó. O emissor está falando, José, corra para casa. Certo? Ele, então, o José, no caso, é o receptor, né? Por quê? Porque o José é aquele que recebe a mensagem, tá? Então, vamos lá. Nós estamos aqui em sala de aula. Quem é o emissor? A senhora. Isso. Então, no momento, eu estou sendo a emissora, certo? Certo. Quem são os receptores? O resto A da gente. sala. Muito bem. O Lucas também está recebendo, né, Lucas? O áudio dele está funcionando. Em tese, sim. Entende-se que sim, que né? Aqui para mim ele tá funcionando. Lucas? Aê! Muito bem. Então, o Lucas está também sendo um receptor, ok?
E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para vocês na aula. Então, esse conhecimento, esse assunto que a gente está falando é a mensagem, tá? A mensagem, ela é o que chega para o receptor para virar uma comunicação, tá bom? E eu estou utilizando um canal. O que é o canal, gente? Quais são as ferramentas que eu utilizo para passar a minha mensagem? Então, vamos lá. Que tipo de ferramenta que eu estou utilizando para passar a mensagem para vocês? Acho que tem a voz, os slides, o Zoom. Oi? A voz, o meio de falar, os slides, o Zoom. Muito bem. Então, ó, estou usando a voz, né? Mas aí, em termos de tecnologia, eu estou usando o aplicativo Zoom, o slide que eu estou passando para vocês. Às vezes eu utilizo, né, alguns gestos aqui, porque a professora é meio inquieta, né? Ela gosta de falar com a boca, com o corpo, né? Então, todo tipo de ferramenta que eu utilizo para passar a mensagem é o canal, tá? O canal principal no caso é minha voz, tá? E o segundo principal é o meio tecnológico, tá bom? Porque sem o meio tecnológico, mas se eu não estiver falando, não vai resolver nada, né? Uhum. Então, esse é o canal. E aí a gente tem o código. Gente, o código é aquilo que é o exemplo que eu dei para vocês das janelas coloridas, tá? Então, é o significado que aquela mensagem carrega, beleza? Eu explico para vocês na aula presencial sobre o piscar dos olhos, né? Então, o piscar de olhos, ele tem um significado. O que para vocês significa piscar o olho? Depende da situação. Pode ser umidificar o olho, mas pode ser qualquer outra coisa também. Pode ser um problema no olho, né? Um tique nervoso. Mas além do tique nervoso, que é um problema biológico, o que significa piscar o olho propositalmente? Para vocês? Nada? Não, depende. Depende da situação. Se você tá zoando um amigo, Já que vocês estão você tem 3 amigos. Tá lá no meio da paquera, né? E aí você pisca o olho para a pessoa, né? Então, aquela piscada de olho significa que você está afim de paquerar a pessoa, não é isso? Pode ser, não pode? Está lá no, sei lá, no ambiente com amigos, né? Aí você pisca o olho para aquela pessoa que você está afim, ela vai entender que você também está com vontade de paquerar, não é isso? É. Agora você imagina, você está numa conversa ali com amigos e aí você quer trollar um amigo seu, né? Aí você faz aquela piscada, só acompanha. Exatamente. Aí você vira pro outro e fala assim, ó, vamos zoar. Aí você pisca pro amigo e você vai zoar o teu colega, né? Então, aquela piscada já não é a piscada da paquera. É a piscada para descontrair ali com os amigos, percebe? Então, a gente tem na piscada vários significados. E como que eu sei, professora, que eu estou utilizando o significado certo? Aí eu entro no último elemento da comunicação. Qual que é o último elemento da comunicação? O contexto. Depende da situação. O contexto é situação, tá? Então, o contexto lá, né, com os amigos, a festinha dos amigos é uma coisa. O contexto, né, já que eu estou brincando com os meus amigos mais íntimos, vou fazer uma zoação, é outra coisa, tá? Então, mudou a situação, mudou o significado do código da minha mensagem. Certo, gente? E a gente acaba percebendo. Então, vamos supor que uma pessoa chegou lá na roda lá dos seus amigos
e aí ela começa a trazer um assunto que ninguém gosta. Aí você vai vir os olhos, assim. Né? Precisa dizer alguma coisa? Não. Não. Porque essa sua virada de olho já passou a mensagem. Qual que é a mensagem? Você não gosta da pessoa. Às vezes não é nem que você não gosta da pessoa, eu não suporto esse assunto. É. Às vezes você nem, não é que você não gosta, mas às vezes a pessoa chega com um assunto que você odeia. Aquele assunto chato do caramba. Como que a gente faz? Para poder essa pessoa perceber, lá vem. Lá vem falar de novo daquele assunto chato que ninguém suporta, né? Então, percebe? Então, o código é isso, gente. O código, ele é essencial para poder fazer o sentido da mensagem, tá? Então, o código, ele vai ser passado e ele está muito relacionado com o contexto. A situação vai dizer qual é o código que se encaixa, tá? E a gente vai ver se a mensagem vai ser assertiva ou não. Eu também não. Tudo certo? Eu esqueci de desligar ontem a luz. Deixa eu ativar o áudio aqui do João. Vamos lá, então. Seguindo, pessoal. Vamos seguir. Então, tipos de comunicação. Então, a gente viu que tem os elementos, que é aquilo que vai fazer parte da comunicação. E agora a gente tem quais são as maneiras de me comunicar, tá? Quais são os tipos, né? Então, a gente tem 3 tipos de comunicação, 3 categorias ali de maneiras de se comunicar. A primeira, gente, a mais conhecida, certo? Porém, ela fica entre a penúltima que a gente aprende, né? Na sociedade. A primeira que a gente aprende, na verdade, é a não verbal, tá? Depois a verbal oral e depois, quando você vai para a escola e é alfabetizado, entra a verbal escrita e a verbal oral vai se especializando, vai melhorando, tá bom? Então, verbal oral é a fala, certo? Então, verbo, palavra, oral, palavra que sai da boca, ok? Então, fala, certo, gente? Uhum. Antes, abaixo da verbal oral, nós temos a verbal escrita. O que é a verbal escrita? Palavra escrita. Então, todo tipo de texto, é aquela carta, é aquele post do Instagram, né, com aquela legenda, né? É a mensagem que você troca pelo WhatsApp, é aquele e-mail que você manda, tá? Tudo isso vai ser a comunicação escrita. Ok, pessoas? E aí a gente tem o terceiro tipo, que é o não verbal. Esse aqui é o primeiro que a gente aprende, mas também é o que a gente menos usa, na verdade, o que a gente menos domina. E o corpo vai falar do mesmo jeito, mas é o que a gente menos domina, tá? Por que a gente menos domina? Porque as pessoas, elas não aprendem a utilizar o recurso não verbal ao seu favor, certo? Então, como assim, professora? Vou dar um exemplo. É aquela pessoa que simplesmente ela vira para o outro e fala assim: nossa, você tá tão bonito. Aí faz aquela cara. Ou seja, como é que o outro vai acreditar? Você tá dizendo que o outro tá bonito, você tá fazendo uma cara que não tá condizendo com a sua Fala. certo? Então é isso que a gente tem que pensar. O que eu estou falando está condizendo com o que o meu corpo está se expressando? Não adianta chegar aqui e falar assim: bom dia, gente. Bom dia. Eu estou desejando bom dia, mas o meu rosto está desejando tipo assim: ai meu Deus, que porcaria de dia, né? Percebe? Então, o meu olhar, minhas expressões, né? A minha postura. Então, você chega na sala de aula e você, ó, né?
E aí, como que você quer que a professora acredite que você está afim de estudar? Você não tá. Você está afim de dormir, você está afim de fazer qualquer coisa, né? Então, a postura, por exemplo, ela é muito importante. Você vai numa entrevista de emprego, você tem que se sentar de uma forma adequada, correta, né? Uma postura ereta, para você conseguir passar a mensagem de que você está sendo profissional e está levando a sério aquela oportunidade, certo? Então, esses 3 tipos, eles estão o tempo todo correlacionando ali, tá bom? Tranquilo aqui, gente? Então, quais são os gestos mais comuns que a gente utiliza, né, no não verbal? Sorriso, postura, né, um olho, né? Eu sempre gosto da carinha dessa criança, porque é uma foto que pode dizer muita coisa. Para mim, parece que acabou de fazer uma arte e a mãe tá gritando no fundo, e ele fala, ai meu Deus, me pegaram. Né? Então, os nossos olhos, eles passam muito do que realmente a gente está sentindo, do que é verdadeiro, tá? A maneira como a gente se posiciona, uma pessoa que está prestando atenção, né? Os emojis é um exemplo. Os emojis a gente utiliza muito no WhatsApp e ele ajuda muito a passar uma comunicação, né? Ou quando você está bravo, você quer disfarçar, mas a cara não deixa, certo? Então, esses são os gestos mais comuns, né? Quando a gente fala, eu não quero conversa, só faz assim com a mão, a pessoa já entende, né? Você tá lá boiando, aí você tá, né? Então, você tá olhando para o outro ali, passando uma certa admiração. Tudo isso, gente, tá passando uma mensagem, tá? Então, esse aí vai ser a revisão que eu trouxe para vocês hoje, da nossa última aula. E aí, a gente tem uma pergunta para a nossa próxima aula aqui, gente. Quais as razões pelas quais essa comunicação é destruída? Então, o que pode melar a nossa comunicação? O que pode dar zebra, né? Bugar toda a comunicação. É o que a gente vai falar na próxima aula. Tudo bem, pessoas? Então, muito obrigada pela participação de vocês. A Ariane entrou, seja bem-vinda, Ariane. Obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Espero vocês na semana que vem. A gente vai falar agora sobre por que buga a comunicação. A gente vai continuar com o tema, tá bom? Então, até o próximo sábado. Fiquem ligados no WhatsApp, que a gente vai mandar o formulário depois das 3 aulas para vocês responderem. Isso é uma pergunta para o professor, tá bom? Agora, vão lá no grupo do WhatsApp que... Eu não sei se é o professor Marcelo, a segunda aula de vocês. É Simone, se não me engano. Não, é Marcelo. É Marcelo. É Marcelo. Ah, tá. Isso. Então, ele vai mandar o convite para vocês, tá? Obrigada, viu? Um abraço. Tchau, tchau.